A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe ricamente. Chegamos aqui ao 6º dia do nosso jejum de 40 dias, que está sendo um jejum profético de edificação. E hoje nós vamos falar sobre as vigas da esperança. Quando você constrói uma casa, cada parte da fundação e da estrutura da casa é muito importante. São coisas que não aparecem, mas elas mantêm a casa de pé. Então, fundamentos, colunas, vigamentos, mantêm a casa de pé. E hoje nós vamos falar sobre o vigamento, as vigas da esperança. A esperança, ela é importante numa casa, né? Às vezes eu costumo pensar que a estrutura de uma casa é o segredo da casa. Quando você tem uma vida bem edificada na estrutura e nos vigamentos e nas colunas, elas podem até não aparecer, mas elas estão ali ocultas, mas segurando a casa de pé. Inabaláveis. O que mantém a casa de pé é essa estrutura. Vigamentos, colunas, lajes. Isso que não aparece é muito importante para manter a sua vida de pé. E hoje nós vamos falar sobre esperança, né? A esperança é algo poderoso, é tremendo o que a palavra de Deus fala sobre esperança, né? Então, Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz assim a palavra: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a perseverança, ela é fundamental para que você possa enfrentar a sua carreira, enfrentar os seus desafios e manter a sua caminhada na carreira que Cristo determinou para a tua vida. Todos nós nascemos com um propósito, com talentos, com dons, com ministérios, com chamados. Cada um de nós não nasceu por acaso, não está aqui por acaso. Deus determinou um plano para a tua vida, um projeto para a tua vida, uma carreira para que você possa correr essa carreira, algo que vai realizar você, algo que vai cumprir o propósito do Pai na tua vida. E sobre esse propósito, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te realizar. Você vai sentir realização quando você estiver no centro da vontade do Pai, daquele que te criou, daquele que te gerou. E o escritor aos Hebreus, ele está dizendo uma coisa muito importante. Primeiro, nós estamos rodeados de testemunhas, né? Nós estamos rodeados de anjos, que são testemunhas. Testemunhas são pessoas ou são seres que eles servem exclusivamente para contar aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram em um tribunal, em um depoimento. Quando você fala de testemunha, significa que você vai precisar verificar os fatos que aconteceram em alguma situação ou com alguém. Então, como nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, isso significa que tudo que nós fazemos está sendo visto por essas testemunhas, e essas testemunhas, em algum momento da nossa história, que seja no juízo final, eles vão testemunhar daquilo que nós fizemos por meio do corpo, né? Por isso, o escritor está dizendo, tendo em vista que nós estamos sendo observados por testemunhas, nós temos que nos desembaraçar. E essa palavra é uma palavra importantíssima para a nossa vida espiritual. A gente acaba se embaraçando com muitas coisas nessa vida, meu querido. A gente se embaraça com muitas coisas que não são de Deus. Ou são coisas da nossa própria vida, ou são coisas de outras pessoas, ou são coisas desse mundo. São embaraços. A palavra de Deus diz que nenhum soldado que luta, né, nessa guerra, a guerra que o Senhor determinou aqui, a batalha espiritual, nenhum soldado se embaraça com negócios dessa vida. Então nós temos que nos desembaraçar, né? Aproveita esse jejum para que você possa se desembaraçar, que você possa tirar da tua vida
tudo aquilo que está impedindo que você corra com perseverança a carreira que Deus propôs para você, né? Outra palavra importante é o peso. Eu tenho que tirar da minha vida o peso. O que é o peso? O peso, ele é algo que eu absorvi, que eu peguei, que eu tô com essa situação dentro da minha cabeça, e isso se transformou num peso, se transformou numa coisa que está impedindo que eu me sinta bem, que eu me sinta leve, que eu me sinta livre, que eu consiga caminhar. Então eu fico parado por causa desse peso, né? Imagina só você levando 80 quilos nas costas. Se você pesa 80 quilos, você leva outra pessoa de 80 quilos, você não vai dar muitos passos. Você vai parar porque você não vai conseguir nem caminhar. Então esse peso não é o pecado. Esse peso é uma preocupação com problemas dessa vida, com situações da sua vida, com situações de terceiros. Tudo isso tem que ser deixado de lado. Ou seja, eu preciso me desembaraçar, eu preciso me desvencilhar desse peso. Não é que você está em pecado, mas é que isso está impedindo a tua carreira, isso está impedindo que você desenvolva o seu chamado, o teu ministério, que você desenvolva a tua carreira na sua profissão, qualquer lugar que você tiver, você precisa de liberdade. A Bíblia diz que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então nós temos que estar firmes e não nos colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Por isso a importância de você se desembaraçar. Então como que eu faço isso? Você precisa renunciar, você precisa se posicionar. A Bíblia diz que você tem que deixar toda a ansiedade, entregar para Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado da tua vida. Amém? Então faz uma análise em relação a quanto peso você tem carregado. Quanto peso você tem carregado na tua vida. E se você começar a pegar um papel e começar a listar esses pesos, você vai perceber que você tem pouquíssimos problemas. Pouquíssimos problemas. Os seus problemas que você precisa resolver diante do Pai. Se você está carregando o peso de um terceiro na sua vida, esse problema não é teu. Então você não precisa carregar o fardo de outras pessoas que estão tendo que resolver os seus problemas diante de Deus. Então é muito importante que você se desembarace dessas coisas, porque além de você não resolver, essas coisas de terceiros podem também impedir que você se desenvolva, que você cresça, que você consiga correr. E eu vou te falar uma coisa muito importante, meu irmão. Preocupação com outras pessoas não é sinal de amor. Então esse peso, ele vem sobre a vida da pessoa, por quê? Porque ela se preocupa com a outra. Só que a preocupação, ela não é de Deus, né? Jesus falou assim, não andeis ansiosos, preocupados com coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou beber, mas por coisa alguma você tem que andar preocupado. Então, se eu estou preocupado com alguém, não é porque eu amo essa pessoa, a minha preocupação é um sinal de falta de fé. Preocupação é quando eu não creio que Deus possa fazer o melhor naquela situação. Então a preocupação é uma mensagem que eu estou emitindo. A mensagem é, eu não acredito que Deus possa resolver, que Deus possa intervir, que a palavra de Deus possa funcionar nessa situação. É uma incredulidade disfarçada de cuidados. Por isso, você tem que se desembaraçar desse peso. Você tem que tirar essa preocupação da sua vida. Você tem que remover tudo isso, porque isso, não, além de não resolver os problemas, você ainda fica parado, você não consegue correr a tua carreira, você começa a ter um problema que não existia. Então, se preocupar com outras pessoas, fazer com que você perca o sono por causa de situações de terceiros, né? Isso é um problema. Isso não é sinal de fé e de amor. Quando você quiser resolver o problema de alguém, interceda por essa pessoa. Coloque diante de Deus e creia que Deus vai intervir, porque Deus ouve a sua intercessão. Quer se desembaraçar desse peso? Interceda e coloca na mão de Deus. Quando você colocar isso na mão de Deus, você vai ficar leve, porque você transferiu para Deus, para aquele que pode todas as coisas. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Outra coisa que a gente tem que se desembaraçar é do pecado.
Então, aproveitando o jejum, né, esse jejum, é importante que a gente entenda que o pecado ele está nos assediando todos os dias durante o tempo da nossa vida. O pecado ele vai nos assediar. Satanás ele sempre vai tentar principalmente os filhos de Deus, porque o pecado é alimento do inimigo. O pecado é aquilo que afasta as pessoas de Deus. O pecado é o veneno para a nossa vida espiritual. Por isso a importância da gente se desembaraçar do pecado. Como é que eu me desembaraço do pecado? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu tenho que confessar o pecado e eu tenho que abandonar o pecado. Quando eu confesso, eu abandono o pecado, eu alcanço a misericórdia de Deus. Então eu fico leve. Então, confesse o seu pecado diariamente. Diariamente, é como tomar banho. Se você toma banho todo dia, porque você se sujou enquanto você estava trabalhando, quando você foi para a rua, quando você suou, você tem que lavar o seu corpo. Nós precisamos lavar também nossa alma, nosso espírito. Então, confesse o pecado, não leve o pecado de um dia para o outro. Amém? Então, isso é muito importante fazer. Quando ele fala isso, aí sim ele fala, corramos. Ele não está falando para a gente andar, ele está falando para a gente acelerar. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E quando eu leio isso, correr com perseverança a carreira, eu sempre lembro da maratona. Né? A maratona, ela é justamente esse texto, correr com perseverança, porque se você correr 100 metros, você não vai precisar de muita perseverança, porque você vai daqui até ali, que é muito perto. Então você vai correr, você tem que correr muito rápido, tem que ter uma explosão para você poder chegar em primeiro lugar quando você corre 100 metros. Mas ele está falando que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma vida de maratona. E na maratona, meu irmão, nós temos que administrar a nossa energia. Temos que administrar a nossa força. Na maratona, você tem que conhecer os seus limites e respeitar os seus limites. A perseverança, ela não quer dizer você andar no máximo, como se você estivesse correndo 100 metros. Não, a perseverança é se você começar a correr 20 km por hora, continua com 20 km. Não precisa correr 60 km por hora. Se você vai correr a 5 km por hora, persevere com 5 km por hora. A velocidade, ela vai depender do seu limite, daquilo que você aguenta, daquilo que você suporta. Então, o que ele está falando é que a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua vida é uma maratona. Então, saiba ter sabedoria. Sabedoria. A perseverança, ela é uma palavra tremenda porque ela fala sobre estabilidade, constância, tolerância, pessoa que não se desvia do seu propósito. Né? E aqui tem uma chave tremenda, né? Porque nós estamos falando de paciência, mas a perseverança ela é irmã da paciência. Porque quando você persevera, meu irmão, você já está usando a esperança. Você está perseverança porque você está perseverando porque você tem esperança de chegar na linha de chegada. Amém? Então, é muito importante que você entenda que a tua carreira está na tua mão. A minha carreira está na minha mão. Amém? Então, eu sou responsável pela minha maratona. Eu sou responsável pela velocidade, sou responsável pela minha perseverança. A igreja não tem responsabilidade sobre a minha carreira. O meu pastor não tem responsabilidade sobre a minha carreira. Eu preciso me desembaraçar do meu pecado, eu preciso me desembaraçar do meu peso, eu preciso fazer isso comigo. Quem faz isso sou eu. Não é a igreja, não é um terceiro, não é um quarto. Então, eu preciso administrar corretamente essa maratona que está proposta. Né? E a palavra proposta não é uma palavra imposta. Olha só a diferença. A carreira que te está proposta. Então, Deus está propondo para você uma carreira. Deus está propondo para você um ministério. Deus está propondo para você um tipo de vida, um estilo de vida onde você vai abençoar as pessoas, onde você vai se mover no sobrenatural, onde você vai interceder pelas pessoas, você vai fazer bem para o próximo.
você vai pregar, profetizar, evangelizar, ensinar, discipular. Deus está propondo isso, Deus não está impondo isso na tua vida. Ou seja, a carreira, ele está propondo isso para você. É por isso que quando ele chega para o Isaías, ele fala, quem há de ir por nós? Né? E o Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então é muito importante que você tenha a resposta para Deus daquilo que Ele está te propondo. Ele está te propondo uma carreira, e nessa carreira, meu irmão, você vai precisar de perseverança. Não é uma carreira rápida, é uma carreira que vai até o fim dos nossos dias nessa terra. Até o fim dos nossos dias, nós estamos correndo uma carreira espiritual com Deus, uma carreira de fé. Então nós precisamos manter a nossa constância. Eu preciso manter a minha constância. Isso é característica de quem corre maratona. Maratona, você desenvolve um ritmo e você mantém o ritmo de ponta a ponta da corrida. São quilômetros, são 44 quilômetros uma maratona. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Amém? Então, Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a perseverança, ela vai fazer você alcançar as promessas de Deus. Amém? Então, é muito importante que você procure manter a sua vida em perseverar, perseverança, ou seja, mantenha a sua fé viva, mantenha a palavra de Deus no teu coração viva, né? Você tem anos à frente para que você possa desenvolver a tua carreira. Você tem anos à frente que Deus vai te levar, vai te conduzir, o Espírito vai te inspirar, Ele vai te dar muitas revelações, vai te dar muitas experiências sobrenaturais, você vai curar as pessoas, você vai profetizar sobre as pessoas, as profecias vão se cumprir, então você vai ajudar muitas pessoas, vai evangelizar muita gente. Isso tudo faz parte da carreira que está proposta para você. Nessa carreira tem o poder de Deus. Então é importante que você entenda que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Paulo está falando para a igreja da Galácia, falando, olha, você precisa perseverar em fazer o bem. Você tem que manter a sua constância, você tem que manter o propósito de fazer o bem para o próximo, fazer o bem para a comunidade, fazer bem para a sociedade. Você tem que manter, independente daquilo que a sociedade está apresentando, independente daquilo que você está vendo no noticiário, no jornal, na internet, em qualquer lugar. Né? Então, é importante entender o que ele está falando. Ele está falando para um povo que está sendo perseguido por Roma. Ele está falando para um povo que está sendo massacrado. Os cristãos da época, quando eles se convertiam, as pessoas eram mortas. Elas eram jogadas em coliseus com leões, eram queimadas em estacas, eram crucificadas. Então ele está falando, não se canse de fazer o bem. Ele poderia falar, vamos nos vingar. Ele podia falar, vamos nos rebelar. Vamos levantar um exército para lutar contra Roma. Não, ele está falando, não se canse de fazer o bem. A palavra cansar é a palavra estar desanimado. E aí tem um inimigo da perseverança, o inimigo da esperança, que é o desânimo. Né? E o que é o desânimo? O desânimo é aquilo que aparece dentro da gente, aparece na nossa mente, e que rouba a nossa energia. Normalmente esse desânimo ele aparece na forma de pensamentos e que vem associado com um sentimento de você estar prostrado, de você não ter energia para fazer as coisas. Isso é desânimo. Então Paulo está falando, não se desanime, não deixe que isso tome raízes na sua mente, não permita que o pensamento roube a energia para você fazer o bem ao próximo, não deixe que isso aconteça. Então, mantenha a sua mentalidade nas coisas do alto, mantenha a sua mente na palavra de Deus, se fortaleça no Senhor.
né? E o desânimo, ele não vai tomar conta da tua força, da tua energia, né? Então, perseverança é contrário ao desânimo. Outra palavra que ele utiliza aqui, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Desfalecer significa perder a esperança, significa afrouxar, relaxar, extenuar, né? Então, quantas vezes, meu irmão, a gente deixa com que a nossa mão, né, ou nosso ritmo, o ritmo que a gente está tendo, ele começa a cair, começa a afrouxar. A gente começa a fazer o bem e depois normalmente é assim, né? A gente tem essa mania. A gente começa a fazer com força, a gente começa a fazer com paixão, a gente faz com energia, e aí quando começa a trabalhar, a gente começa a afrouxar um pouco. E aí ele está falando, não desfaleça, não deixa isso acontecer. Você está correndo uma maratona. Então mantenha o seu ritmo, um ritmo que você suporta, um ritmo que você aguenta, mas um ritmo que você vai manter. É muito importante você manter o ritmo, porque você vai chegar no final, né? Mas é importante manter o ritmo. Não dá para você apertar o passo e ser mais rápido do que você suporta, e não dá para você caminhar mais devagar, né? Então você precisa manter uma constância. Por isso, a Bíblia fala, não desfaleça no meio do caminho. Por quê? Porque a seu tempo você vai colher aquilo que você está plantando. Amém? Outro texto importante está em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, que traz um caminho para a esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, olha que interessante esse texto, meu irmão. Eu quero que você medite nisso nesse dia, né? Medita nisso. Primeira coisa, ele está falando que a gente se gloria na tribulação. Ou seja, tem muita gente que se gloria naquilo que a pessoa é forte. Ela se gloria naquela conquista, naquilo que ela venceu. Então ela bate no peito e fala assim, eu estudei, eu trabalhei, a força do meu braço. Mas Paulo está falando aqui, olha, você se gloria quando você está na tribulação. O que é uma tribulação? A tribulação é uma doença? Não. A tribulação é a miséria? Também não. É a escassez? Também não. O que é a tribulação? É uma briga dentro de casa? Também não. A tribulação aqui é uma palavra que significa literalmente pressão, ato de imprensar, angústia, dilemas. Então, a tribulação, ela aponta mais para um estado interior, quando você é pressionado interiormente, por exemplo, para pecar. Quando você é pressionado em alguma decisão que você precisa tomar e você tem que fazer uma escolha. Então, a tribulação, ela aponta mais para esse tipo de situação. Quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, a palavra aflição é a mesma palavra que está sendo utilizada aqui, a palavra tribulação, que significa pressão. E quando você é pressionado, você está passando por uma tribulação. Então, nós teremos pressões, nós seremos pressionados nessa maratona. Na maratona da vida, meu irmão, você vai ser pressionado. Por quê? Porque você quer viver uma vida de santidade. Você quer viver uma vida com caráter diante de Deus, sendo movido pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia fala, todos aqueles que quiserem viver de uma maneira santa, padecerão perseguições. Então a pressão, ela é muito forte. Nós estamos vivendo tempos onde o pecado está sendo pressionado para que você aceite o pecado na sua casa, que você aceite o pecado na sua vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo.
Então, a tribulação aqui não é uma doença, não é a escassez, não é a pobreza, não é a confusão familiar, não é o divórcio. A tribulação aqui é a pressão, né? E é interessante, isso é uma palavra, né, que quando você pressiona as azeitonas, você extrai o azeite. Quando você pressiona as uvas, você extrai o vinho. Então, o que Paulo está falando aqui é que quando nós passamos por tribulação, a tribulação produz a perseverança. Porque você tem resiliência dentro de você para suportar essa pressão. Então a pressão está ali, você precisa decidir, você precisa escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, entre seguir o caminho de Deus ou o caminho dos homens ou o caminho de Satanás. Você tem que tomar uma decisão. E essa pressão, ela vai desenvolver em você a perseverança. Quando você decide de maneira correta, quando você suporta com perseverança a tribulação, então você começa a ser beneficiado, ou seja, você está exercitando a perseverança dentro de você. Isso aqui é um exercício. E quanto mais perseverança, a perseverança vai produzir a experiência. Meu querido, isso é uma questão de tempo. Experiência vem com a idade. Quanto mais cabelo branco, mais experiência. Quanto mais você vive nessa vida, mais experiência, história você tem para contar. Então, a tribulação, ela vai produzir a perseverança e a perseverança vai produzir a experiência. E essa experiência é que produz a esperança. Ou seja, Deus está te levando para um caminho de maturidade. A maturidade, ela leva tempo para acontecer. Maturidade não é algo que você possa desenvolver sozinho. O crescimento, a maturidade, ela vem de Deus. A Bíblia fala que um é o que planta, outro é o que colhe, mas Deus dá o crescimento. Quem faz a gente amadurecer é o Espírito de Deus. O Espírito Santo que está em você é que vai te levar para esse caminho, onde você terá experiências com Deus e no final a esperança ela vai ser depositada, ela vai se desenvolver e ela vai crescer no seu coração. Amém, meu querido? Então, quando você fala de experiência, você está falando de teste, de julgamento, de aprovação, né? E a experiência, ela vai, quando você passa pela experiência, você começa a ter esperança. A esperança significa expectativa. Aí quando a gente chega na esperança, a gente já começa a ter a expectativa. Agora, a esperança é uma palavra que ela está vinculada àquele que pode suprir a esperança. Muita gente tem expectativas de muitas coisas na vida. As pessoas elas vivem correndo atrás das suas expectativas. Mas o tipo de esperança que a palavra está dizendo é uma esperança em Deus. Quando você espera que Deus faça algo na sua vida. Quando você espera que Deus faça algo na sua família. Quando você tem esse tipo de atitude interior, no espírito, você está esperando em Deus e você sabe que você vai louvar a Deus porque Ele vai se mover, porque Ele vai trazer a vontade dEle para aquela situação. Quando você faz isso, meu irmão, então você está num caminho de maturidade diante de Deus. Você sabe que Deus vai cumprir aquilo que a palavra de Deus diz que Ele vai cumprir. Então, a esperança, ela não traz confusão. Uma pessoa que tem esperança de Deus, ela não fica confusa, ela não fica em dúvida, ela tem plena convicção. E a esperança, ela é um elemento da fé, porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que não se veem. Então, a esperança ela é importante na formação da minha fé. Então, a esperança, meu irmão, é algo, uma expectativa que eu tenho sobre um ser poderoso. Quando eu coloco a minha expectativa em cima de um homem, eu serei frustrado. Quando eu coloco a minha expectativa em cima do meu braço, eu serei frustrado. Eu coloco a expectativa em cima do mundo, eu serei frustrado. Aonde você está colocando a sua esperança? Em quem você está esperando? Quem você acha que vai resolver
qualquer situação que você precisa resolver. Em quem você está esperando que uma saída, um escape, uma provisão apareça. Então avalia nesse dia essa questão da esperança, porque quando você põe a tua esperança na pessoa certa, você vai ser agraciado pela fé. Amém, meu irmão? Então, espera em Deus e creia que Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou na nossa vida uma porção de fé e nós podemos desenvolver essa fé, podemos crescer a nossa fé, podemos crescer na fé. Pai, que esse crescimento venha da parte do Senhor. Nos ajuda, Pai, na carreira que nós estamos correndo, nessa maratona que o Senhor nos propôs. Pai, que nós aceitamos correr, Pai, coloca sobre nós um novo ânimo, tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, tira toda a fraqueza da nossa vida, Pai, e nos anima, Senhor, coloca sobre nós uma energia, uma força que vem do Teu Espírito, que não vem, Pai, de nós mesmos, que não vem daquilo que nós estamos vendo, mas vem do Senhor. Então renova nossas forças, renova nossa energia. Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, Pai. Eles correrão e não se cansarão. Então, que essa palavra se cumpra na nossa vida, que essa palavra se cumpra na nossa família, Pai, que nós sejamos renovados e que a esperança, ela produza um galardão na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde, que você tenha um dia cheio do Espírito Santo. Aleluia.